Bom, então, hoje nós vamos entrevistar a professora Célia Regina Jardim Pinto, professora emérita da URGS, professora aposentada, mas ainda atuando no PPG da História. O teu período de graduação, Célia, em História, coincidiu ainda com a ditadura militar, né? Como é que foi vivenciar esse ambiente na universidade e na filosofia e humanas que funcionava aqui no Campo Central? Bom, assim, ó, obrigado pelo convite de falar nessas comemorações dos 50 anos do PPG em Ciência Política. Bem, assim, eu comecei até antes de entrar na universidade, eu entrei em 69 no curso de História, mas em 68, que foi o ano mais complicado, que foi o ano do AI-5, eu era aluna do último ano do clássico do Colégio de Aplicação, que era lá, era onde hoje é a FACED, e nós, a Faculdade de Filosofia ficava do lado, então nós tínhamos muita relação com a Faculdade de Filosofia, para o desespero da diretoria do Colégio de Aplicação. Mas então, ali nós já vimos chegar a polícia, ali nós já vimos manifestações, depois durante o tempo que eu estive na universidade, inclusive havia uma grade entre o primeiro e o segundo andar, que nunca foi bem explicada, para fechar em casa e deixar todo mundo preso lá em cima. Houve muitas manifestações, a gente ia para a rua e... E tu atuava em algum movimento estudantil? Não, eu não atuava em nenhum movimento. Nem quando entrou na... Nem quando eu entrei na universidade. A situação era muito complicada naquela época, por causa do AI-5. Eu tinha questões familiares muito complicadas, então, de certa forma, minha família me protegia muito, porque eles estavam muito implicados na luta contra a ditadura, e eu, então, era alvo muito fácil. Mas todas as manifestações de rua nós fomos jogar bolinha de gude para os cavalos obrigados a caírem, coitados cavalos que eram os últimos culpados de tudo isso. De qualquer situação. A gente fazia isso. E eu me lembro, já na universidade, como aluna do curso de História, alguns alunos desaparecerem da minha aula, minha turma, e aparecerem depois de muito tempo no Chile, presos pela ditadura chilena. Então foi um período muito sério, a gente sempre tinha aquele grande problema do que falar na aula, do que ler na aula, que professores confiar, que professores não confiar. Até mesmo colegas. Até mesmo colegas, exato, sempre havia os agentes da DOPS lá e havia a fantasia dos agentes da DOPS. Então, na verdade, nós gostaríamos mesmo que tivesse agentes da CIA, mas eu acho que a CIA não estava muito interessada em nós, era mais a DOPS, o DOPS mesmo que ficava lá dentro. Era mais o interno aqui. E o teu interesse pela política e pela ciência política, como é que se deu e assim, que momento? O interesse pela política como política mesmo, e pela história, se deu porque eu vim de um ambiente familiar muito politizado, em que se discutia muito política. Eu me criei ouvindo discussões de política, tem festa de aniversário, todo mundo do mesmo lado, naquela época, pelo menos, todos contra a ditadura militar. Então, eu tinha muito interesse em fazer história, porque eu achava que a história... Eu não tinha muito ideia profissionalizante naquela época. Aliás, isso era uma coisa bem típica da minha geração. Nós íamos estudar história ou íamos para sociais ou para filosofia, porque nós queríamos discutir política, nós queríamos mudar o mundo. A gente não pensava muito o que a gente ia fazer com aquilo. Bom, depois que eu acabei o curso de graduação na História, eu queria continuar estudando, fazendo mestrado e doutorado, e na época não havia mestrado e doutorado em História no Rio Grande do Sul. Então, só havia em São Paulo, na Unicamp, havia na USP, eu acho que não havia também na Fluminense, eu acho que eram os 3 doutorados e mestrados em História. Então,
algumas pessoas da história que queriam continuar iam para a ciência política porque se sentiam mais próximas da ciência política. Então, eu fui para a ciência política em função do meu envolvimento com a questão política desde sempre e pelo fato de não ter possibilidade de fazer mestrado, doutorado em história, porque isso não havia no Rio Grande do Sul na época. Era a opção. E essa tua turma que tu entrou no mestrado, que professores tu mais te marcaram, assim? Mais Olha, não eram muitos que marcaram, eram muito poucos, né? Ou seja, nós tínhamos como professores o Elgio Ferraz, o Elgio que estava voltando da França, o Ferraz que faleceu há pouco, que estava voltando dos Estados Unidos, ambos tinham ido fazer doutorado lá, o Elgio tinha terminado o doutorado dele, o Ferraz não. E aí também estava dando aula naquela época o Aidos, o Tavares, a Mercedes, que era professora e que era da turma anterior à nossa, também dava aula para nós. Tinha um professor americano que dava metodologia chamado Marshall DeQ, ele era DQ, nós achávamos que ele era agente da CIA, obviamente, eu acho que ele não era agente da CIA, mas a gente sempre achava, inclusive a gente perguntava para ele como é que tu prova para a gente que tu não é agente da CIA, ninguém consegue provar isso. E nós tínhamos um professor de estatística que eu lembro com muito carinho, que era o professor Calhau. Lembro com muito carinho, porque ninguém sabia nada de estatística, ele tinha uma paciência. Ele ensinava bem direitinho. Não, ele tentava ensinar. E depois, no fim, a gente fez estatística 1 e 2, e no fim de cada semestre ele fazia autoavaliação, porque ele sabia que se ele fizesse qualquer tipo de avaliação, nós todos não passaríamos. Então, eu sempre me lembro com muito carinho do professor Calhau, porque ele era uma pessoa que tinha uma imensa compreensão, com a nossa completa incapacidade de entender estatística na época. Principalmente aqueles alunos, aquelas alunas que vinham da história ainda, porque pessoas das ciências sociais tinha disciplina de estatística. Que também não entendiam, e tinham horror dos professores de estatística, mas o professor Calhau foi uma doce criatura, uma bênção naquela época. E a tua dissertação foi sobre? A minha dissertação foi sobre o Partido Republicano no Rio Grande do Sul, e ela foi, de certa forma, uma continuação de uma problemática que eu tinha tido numa monografia de fim de curso que a gente fazia na história. Não é o que hoje poderia se chamar de TCC, não era TCC. Eu fiz, sob a orientação da professora Helga Piccolo, eu fiz uma monografia sobre a comparação entre a Constituição do Rio Grande do Sul de 1891 e a Constituição proposta pelo apostolado positivista do Rio de Janeiro, a Constituinte Federal. É a mesma, ou seja, a Constituição do Rio Grande do Sul de 1891 é cópia da Constituição do apostolado positivista carioca. Então, eu estava muito envolvida com isso. Então, a dissertação eu fiz sobre o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Eu fiz um trabalho que por muitos anos foi hegemônico no Rio Grande do Sul. E foi um trabalho bem interessante, porque eu fiz uma coisa muito... eu tive um aluno agora, muito pouco tempo, que trabalhou muito com a minha dissertação e fala muito dessa dissertação, porque eu fiz uma coisa muito intuitiva, mas eu fiz um estudo de trajetória. Eu tentei ver a trajetória dos fundadores do Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Eu comecei com a trajetória deles e fui até a morte deles, e eu fui para o arquivo público buscar os inventários e os testamentos para ver o que eles tinham deixado de dinheiro. Até hoje, nesse dia, eu olhava essa dissertação de novo e tem todos, eu copiei todos esses inventários. Então, eu trabalhei nisso, e eu sinto assim, eu sempre digo que eu tenho um ciclo aí, que começa com a minha... esse trabalho de conclusão de curso de bacharelado, havia um curso de bacharelado depois da licenciatura na época, e termina com a minha tese de doutorado, que é sobre a Primeira República e o governo Borges durante, e a questão positivista durante a Primeira República no Rio Grande do Sul. Então, eu
eu fechei um ciclo que comecei no fim da graduação e acabou no doutorado. Doutorado feito na Inglaterra, né? O doutorado feito na Inglaterra, tanto que eu nunca mais trabalhei com esse tema. Foi um ciclo que se fechou, esgotou. E quando é que tu foste para o doutorado? Eu fui para o doutorado em 79, eu cheguei em 79 na Inglaterra, com mestrado feito aqui da URGS. A Universidade Inglesa, na época, não aceitava os mestrados brasileiros, então, o primeiro ano que eu tive na Inglaterra, eu fiz o mestrado lá era um ano só. Eu fiz o mestrado, era uma quantidade imensa de disciplinas, com exames no fim, e uma dissertação que eu escrevi em 3 meses, era quase um artigo. E depois, então, em 80, eu entrei no doutorado na Universidade de Essex, orientada pelo professor Ernesto Laclau, e fiquei de 79 a 83 na Inglaterra, no fim de 83, e depois, em 84, eu concluí, que era o meu 4º ano de doutorado, na verdade, porque eu tinha feito só 3 lá, o primeiro eu fiz mestrado. Eu concluí o doutorado aqui, dando aula já, trabalhando. Aí tu fizeste esse período e voltaste para... E em janeiro de... Tu já era professora? Já era professora. Não, quando eu saía não era professora, quando eu voltei eu era, isso é uma questão. Em janeiro de 86 eu voltei, então eu passei 84, 85 aqui, escrevendo a tese. Trabalhando e escrevendo. E em janeiro de 86 eu voltei e defendi a tese. E é quando tu defende que tu entra para dar aula no PPG? Ou quando não, naquela época a gente chegava no aeroporto, já tinha turma para ti no PPG. Estava designada uma turma para ti. Não havia essa exigência de doutorado para dar aula no PPG. Essa exigência ela é muito posterior. E a tradição era de ir para a França, né? Tinha muitos professores que iam para a França. Tu optaste pela Inglaterra. Alguma circunstância te levou a isso, específica? Eu não sei se a tradição era ir para a França, que tinha ido para a França era o Elger. Não sei se o Elger está tão importante assim ao ponto de ser uma tradição. Era a única pessoa que tinha ido. O Ferraz tinha ido para a Inglaterra. O Aidus para os Estados Unidos, para Princeton, eu acho. O Aidus e o Tavares tinham ido para Minas Gerais fazer o doutorado, então não tinha nenhuma tradição com ir para a França. Eu tinha muita vontade de trabalhar com a questão inglesa, com a questão de marxismo, com a questão de pós-marxismo. Eu estava muito interessado no trabalho do Laclau, eu tinha a língua inglesa como segunda língua. Eu não tinha nenhuma vontade de ir para os Estados Unidos, na época, por puro preconceito. Acho que isso, eu não me arrependo de forma alguma de ter feito doutorado em Essex, principalmente pela importante presença na minha vida intelectual do meu orientador, do Laclau, mas eu teria gostado de ter mais opções na época, eu não me permiti. E esse teu interesse depois pelo gênero, né? Que tu tem toda uma referência, tu és uma referência nos estudos de gênero e feminismo. Como é que ele acontece? Eu acho que isso é bem interessante, porque, na verdade, eu não cheguei ao feminismo como trabalhando teoricamente na teoria feminista, ou trabalhando na questão de representação na ciência política, na teoria política, academicamente. Eu cheguei ao feminismo por militância. Quando eu cheguei na Inglaterra, em 79, o feminismo bombava, dentro e fora da universidade. E nós, latinos-americanos, éramos um grupo muito grande de latinos-americanos e americanas na Universidade de Essex. Aliás, na Europa inteira, a CAPES tinha mandado uma quantidade imensa de gente com bolsa para o exterior. E nós começamos na universidade, um grupo de alunas fazer reuniões. As nossas reuniões estavam muito calcadas em uma preocupação. A preocupação das mulheres que eram esposas de doutorandos. E nós começamos a discutir, que situação tinham essas pessoas. Elas iam para a Inglaterra, a maioria delas não falavam inglês, elas não eram alunas e elas estavam completamente excluídas do mundo
social da sociedade inglesa, da discussão, salvo-se quando se encontravam as famílias, lá encontravam fim de semana as famílias brasileiras. Então, nós resolvemos fazer uma sociedade, chamava-se Latin American Women's Society, e trazer as pessoas para dentro da universidade. E foi um grande acontecimento na Universidade de Essex, porque nós trouxemos uma grande quantidade de mulheres. E nós tínhamos uma única exigência para entrar nesse grupo. Tinha de falar português ou espanhol, ponto. Podia ser professor, podia ser aluno, podia ser funcionário, podia ser pessoas imigrantes que estavam morando lá. Nós ganhamos até sala dentro da universidade. Então, nós tínhamos jornal, nós fizemos... Foram bem ativas. Nós éramos muito ativas. Nós fizemos campanhas para El Salvador. Nós realmente fizemos um trabalho muito interessante. E ali começou a minha militância feminista. Entende? Começou naquele momento. Aí eu comecei a me interessar pela questão mais teórica, como é óbvio que eu já tinha lido essas teóricas, as clássicas, tipo Segundo Sexo, mas aí comecei a me envolver mais com a questão teórica feminista, com a questão da participação política das mulheres. E quando eu vim para o Brasil, em 84, eu cheguei aqui já muito envolvida com isso, apesar de haver, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, em todos os departamentos, um imenso preconceito contra isso. Havia um imenso preconceito, não era considerado alguma coisa séria, então... Óbvio, não era tema de pesquisa? Não era tema de pesquisa, então eu fiquei sempre trabalhando com análise de discurso político, trabalhei muito, sabe disso também quanto eu, trabalhei muito com análise de discurso, com análise de discurso político, análise de programas eleitorais, então eu fui me dedicar mais a questão das mulheres, a questão da teoria política feminista e da questão da representação das mulheres. E no momento em que eu tive poder o suficiente para olhar para todo mundo e dizer, eu vou fazer o que eu quero. Agora eu posso. Agora eu posso. É bem isso. A questão das mulheres em qualquer lugar, na universidade, é esta. A hora que eu tive poder para dizer, agora eu vou fazer, vocês podem falar o que quiserem, eu fiz. Mas foi bem difícil, porque as pessoas... Isso não foi só na ciência política, isso era na história, na sociologia. A antropologia era mais aberta. A antropologia sempre era mais aberta aos temas diferentes, exóticos, na época chamava-se. Brincadeira minha, a antropologia nunca chamou a questão da mulher de tema exótico, mas eu acho que a antropologia sempre foi mais aberta. Tanto a ciência política, como a sociologia, como a história, eram muito fechados a esses temas. Muito fechados. A ciência política, porque era muito institucional, a história e a sociologia, porque eram muito marxistas. E achavam que as mulheres estavam impedindo que a luta de classes se realizasse, que finalmente fôssemos livres. As mulheres estavam impedindo que o mundo superasse o capitalismo. Era um tema para um outro momento, depois da... Não tinha tema para outros momentos. A ideia, na época, é que quando o proletariado assumisse o poder e não existisse mais classe, todas as outras poderes seriam resolvidos. Então, realmente, eu acho que se desse para dividir, a razão pela qual a história e a sociologia não gostavam da questão era diferente da política. Que a política gostava muito da questão institucional, e a política era muito masculina. Até hoje a política é muito masculina. Não, a política em si, os departamentos não obrigatoriamente nas universidades, mas a política até hoje, temos o quê? 17% de mulheres, um pouquinho mais na Câmara de Deputados. Então, a política sempre foi muito mais institucional, trabalhar com as instituições, com os partidos políticos, as eleições. Então, era essa a questão, mulher não cabe aí. E na história e na sociologia, eu acho que sempre foi um preconceito, porque a teoria marxista era muito mais forte, dominante mais nesses dois departamentos. E quando tu foste para a Inglaterra, tu foi com bolsa? Eu fui com bolsa da CAPES. Mas aí isso não era via a universidade, né? Era editais? Isso aí
Eu acho que era via universidade, sim. Eu fui entrevistada, porque naquela época a gente se inscrevia, né? Porque eu fui, inclusive, foi os programas de pós-graduação que inscrever. que eu sei se escreviam ou indicavam. Eu sei que depois havia um grupo de pessoas que saíam pelo Brasil entrevistando, olha como era pequena coisa, entrevistando todos os candidatos. Eu fui entrevistada por um grupo de professores que vieram aqui na Faculdade de Educação. Uma tarde eles entrevistaram todos os candidatos, então, e as candidatas. Então, eu fui pela CAPES, mas pela URGS. Apesar de eu ser horista na URGS, eu não era professora, e estava acabando o mestrado na URGS. Eu acabei em 79, eu acabei em maio de 79 o mestrado, e eu fui em setembro de 79 para a Inglaterra. No mesmo ano já. Em 2 meses. E tu era horista dando para o curso de História? Eu era horista dando curso para o curso de História. Eu, na época, eu era professora da PUC também. Na PUC eu era professora normal, e eu dava ciência política, eu dava TGE1, TGE2, chamava-se na época, que era a Teoria Geral do Estado, mas era a ciência política 1, política 2. E eu dava História do Brasil na História. Ah, tá, eram disciplinas diferentes. Porque nós dávamos História do Brasil para as ciências sociais. Eu não dava para os alunos da história, que era aquela chamada famosa história comprida, história política, social e econômica do Brasil. A gente dava esse curso, eu e a Isabel Noll, nós dávamos esse curso para as ciências sociais. Então, na época, eu não dava aula para o pessoal da história, eu dava aula para o pessoal das ciências sociais. Contato com outro curso. E quando tu volta, tu já retoma eu volto, mas aí eu volto para o departamento de história. Pelo seguinte, enquanto eu estava na Inglaterra, houve uma grande greve aqui. E na URGS, e acho que em todas as universidades do Brasil, porque não havia concurso durante a ditadura. Então, metade dos professores quase das universidades eram horistas ou colaboradores, não sei como é que chamava na época, não me lembro agora. Então, se fez uma greve para incorporar esses professores. Eu não tinha a menor ideia disso aqui, porque nós não tínhamos, nós tínhamos notícias do Brasil de 15 em 15 dias, quando chegava uma carta, ou quando chegava a Veja na universidade. Então não era como hoje. A comunicação era bem mais A comunicação era outra. Nós tínhamos uma vaga ideia de um dia ele liga para minha casa, meu pai, que era meu procurador, dizendo: tu acaba de ser incorporado como professor da URGS. Eu digo: como assim? Se não, simplesmente saiu no Diário Oficial os novos professores da URGS. Está nessa leva. Está nessa leva. E um amigo meu, que também era meu procurador, que já faleceu, Antônio Cláudio, me ligou 3 horas depois para me dizer a mesma coisa. Olha, tem professora da URGS. Então tem toda uma geração, da minha geração, que entrou nessa leva. E foi um barco assim, que foi entrando todo mundo. Aí eu vim ao Brasil para assinar um contrato. E a gente assinava, e naquela época nós todos éramos CLT, nós éramos CLT, nós não éramos, não existia quadro de funcionário. Então eu assinei, e eu assinei contrato, e foi suspenso por 1 ano até eu voltar. Ah, tá, tu veio praticamente só para assinar. Só para assinar, eu não passei a receber, porque os professores que eram professores recebiam. Sim. Eu recebia, eu não recebia, eu só fui receber salário quando eu voltei, na minha volta. Eu entrei em 81 na URGS, essa é a minha data de entrada na URGS, mas eu comecei a receber salário em 84. Que é na tua... Que quando eu voltei. Na volta de janeiro de 84. Da Inglaterra. E aí tu começa no curso de História. Eu começo no curso de História. Mas como eu era horista do curso de História, quando eu fui incorporada, eu fui incorporada no departamento de História. Aí eu fiquei no departamento de História por um período. Eu dava aula, foi até
Não foi muito tempo que eu fiquei no departamento de História. Eu dava aula no departamento de História, dava aula no mestrado de História, eu cheguei a ser coordenadora do mestrado de História, eu fui a segunda coordenadora do mestrado de História e dava aula no PPG em Ciência Política. Até que, óbvio que a minha ligação naquele momento era toda com a ciência política, eu vinha de um doutorado em ciência política, eu estava assim, completamente envolvido pela teoria política, pós-estruturalista e completamente... Bom, e aí eu conversei com o pessoal da História, que foi na época, aliás, o pessoal da História sempre foi muito correto comigo durante toda a minha história na URGS. Eles entenderam perfeitamente naquela época que não fazia sentido ficar na História. Então houve uma troca de vagas e eu fui para a ciência política. E quando é que tu assume a coordenação do curso? Isso aí tu pega as atas do departamento da PPG. Mas foi em seguida dessa Não, acho que não foi em seguida. Mas eu fui 3 vezes coordenadora do PPG. Eu fui coordenadora do PPG, acho que 2 vezes seguida, depois mais uma vez. Eu fui coordenadora na época que se criou o doutorado. Eu ia dizer, a criação do doutorado foi sob a tua coordenação. Foi sob a minha coordenação. Agora, final dos anos 90, né? No final dos anos 90. 98, eu acho. Acho que foi. Então, foi essa a minha... E foi difícil criar esse curso de doutorado? Como é que eram as condições na época? Era muito difícil criar o curso de doutorado, porque nós éramos muito poucos. E muito inexperientes também, né? Então, aquele curso ele começa com um esforço muito grande de todos nós que estávamos ali, mas se começa curso que era... A gente estava, a pós-graduação, em termos, principalmente nas áreas das humanas, ela estava engatinhando em termos de doutorado, de doutoramento. Tanto que a minha geração é quase toda formada no exterior. Pela minha geração de cientistas sociais ou de historiadores, 90% da minha geração é formada no exterior, porque tinha muito poucos cursos dentro do Brasil. Então, as pessoas iam, e a CAPES e a CNPq, mas principalmente a CAPES na época, era uma grande financiadora. A CAPES, quando eu morava na Inglaterra, a direção da CAPES ia à Inglaterra e juntava um auditório imenso em Londres de bolsistas da Inglaterra inteira para discutir a situação dos bolsistas. Outros tempos, né? Eram outros tempos. Sim, outros tempos. Atualmente tem uma quantidade imensa de cursos aqui, é diferente, né? E nesse período que tu foi coordenadora com as bolsas, também tinha bolsas... Não. Primeiro, o tempo que eu fui coordenadora do curso, ainda não havia essa classificação de 1 a 7, era A, B, C, acho que eram letras na época. Havia bolsas, mas muito poucas. Havia uma ideia de meritocracia muito não discutida, quem tirava os primeiros lugares, se quisesse bolsa e se tivesse bolsa, conseguiriam, mas as bolsas eram poucas e as pessoas faziam sem bolsa, mas não havia assim, essa quantidade imensa de bolsa, nem havia essa classificação, ou seja, se a gente olhar o pós-graduação hoje no Brasil, ele para o bem e para o mal, acho que até mais para o bem do que para o mal, ele é completamente institucionalizado. Tem todo um regramento nacional, um regramento feito pela CAPES e CNPq, mas principalmente pela CAPES, que na época não era bem assim, entende? Na época tinham cursos muito mais... nós éramos muito mais voluntariosos, a gente fazia esses cursos, a gente levava esses cursos. Eu me lembro que já no fim, na última vez que eu fui coordenadora, eu já tive problemas, porque tinham pessoas que eram professores e professoras dentro do curso que não tinham acabado o doutorado. E aí eu já tinha problema por causa disso. Então, eu tive de
enfrentar muitos problemas dentro da CAPES, inclusive, e mesmo na Câmara de Pós-Graduação aqui dentro da URGS, porque nós tínhamos pessoas com muita tradição de trabalho dentro do curso, mas sem a titulação, que era, na verdade, uma injustiça tirar essas pessoas, porque elas tinham muita tradição dentro do curso, mas elas não tinham titulação. Então, aí já começava esse problema bem grave na época. E olhando para trás, assim, quais as principais contribuições que tu acha que o PPG Ciência Política teve para a área no Brasil? Eu acho que o PPG Ciência Política foi um dos... nós éramos poucos PPGs. Eu acho que o PPG em Ciência Política teve uma época que teve pessoas com muito bem qualificados em termos nacionais, muito considerados em termos nacionais, que atuavam muito dentro da ANPOX, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. Então, eu acho que houve uma importância muito grande, tanto desses professores que... havia um elitismo muito grande por parte minha também, eu não estou me colocando fora disso. Nós, tanto meus professores como eu própria, nós trouxemos para dentro do Brasil uma quantidade imensa de bibliografia, de discussões teóricas que não eram feitas aqui, porque nós simplesmente chegávamos eles faziam isso conosco e nós depois fizemos com os nossos alunos, entregávamos textos franceses e ingleses, leiam. Sem preocupação, como é que as pessoas não tinha nem Google Tradutor. Lembro disso. Pois é. Então, se isso aí, por um lado, era extremamente elitista, porque os alunos também, a maioria eram alunos que tinham algum conhecimento, alguma entrada em língua estrangeira, como realmente a universidade era muito elitista na época, se isso aí, por um lado, é lamentável, por outro lado, nós introduzimos dentro do Brasil uma bibliografia que ninguém conhecia, bibliografia nova, tanto por parte de quem veio da França, como quem veio dos Estados Unidos, como depois eu que vim na Inglaterra, como outras pessoas que vieram da França. Então, nós tivemos essa possibilidade, e eu acho que isso foi muito importante, não só nós aqui da URGS, mas todos os cursos de pós-graduação em Ciências Humanas no Brasil, nós fizemos esse trabalho de trazer para dentro do Brasil uma bibliografia que ninguém conhecia. Obviamente, agora está toda traduzida, a grande maioria dela está traduzida, e agora nós temos um outro tipo de aluno, temos um outro tipo de perspectiva do que é um pós-graduação que nós tínhamos na época. E para finalizar, que mensagem tu gostaria de deixar para os pós-graduandos da área de ciência política? Olha, eu acho que para os pós-graduandos da área de ciência política, eu deixaria a seguinte mensagem: o que espera vocês em termos de reflexão teórica sobre a questão brasileira é um trabalho hercúleo. Nós estamos em um momento, no Brasil e na América Latina e no mundo, está no mundo, de imensa crise da democracia. Eu que fui uma pessoa que trabalhei a vida inteira com a teoria democrática, sempre fui uma grande defensora da democracia. Eu vejo atualmente que nós temos de repensar a questão da democracia, não abrir mão da democracia, mas ela está esgotada na forma que ela está acontecendo, tanto que ela está sendo derrotada pela extrema-direita aqui e acolá. Então, eu acho que isso em termos de reflexão do intelectual cientista político, eu acho que nós, como cientistas sociais, sejamos cientistas políticos, ou sociólogos, antropólogos, historiadores, ou mesmo filósofos, eu acho que nós temos de pensar, e isso é sempre uma questão que eu acho muito preocupante, que nós temos duas missões. Nós somos acadêmicos, e como acadêmicos nós somos profissionais. Nós temos de formar novos alunos, nós temos de formar novas gerações, nós temos de produzir
trabalhos acadêmicos, pesquisas acadêmicas, mas nós não podemos nunca deixar, como cientistas sociais num país como o Brasil, ser intelectuais. E intelectuais no sentido orgânico do termo, ou seja, de pensar o país que nós precisamos projetar para o futuro. Eu acho que essa é uma questão que muitas vezes a hiperprofissionalização, a grande disputa para conseguir uma vaga de professor numa universidade atualmente, faz com que os nossos pós-graduandos, os novos, às vezes esqueçam que as ciências humanas, e as ciências sociais em geral, as ciências humanas, elas necessitam serem ciências reflexivas, ciências que pensem em futuro, que projetem um futuro, porque de outra forma nós estamos fadados a ficar analisando sempre os mesmos dados e vendo o mundo ir por pelo menos a curto prazo, por um caminho bastante assustador. Ciências sociais têm um papel, né? As ciências sociais têm papel, a ciência política, então, mais do que nunca. Mais ainda. Então tá, muito obrigada, Célia. Eu que agradeço. Orientadora de mestrado e doutorado. E quero parabenizar a todos os professores do curso de Ciência Política, todos eles, desde o primeiro que chegou lá até os que estão lá hoje, estão levando esse curso por 50 anos, eu acho muito importante. Parabéns a todos. Obrigada. E todas que estão lá. Obrigada pela entrevista e pelo teu papel no curso também.